14º volume da obra. O compasso da vida racional aí está, em suas mãos, para acertar o passo de todos, o passo racional. Vejam que não adianta mais perder tempo com a vida do nada, e sim se preocupar com o seu verdadeiro mundo, para viverem conscientes racionalmente. Então, é preciso essas explicaçõezinhas repetidas para que haja um bom entendimento e uma boa ilustração, para fazer sentir a todos o erro, o mal, o inconsciente e o consciente. A matéria é a vida do desequilíbrio infernal. Todos sofrendo, sem saber o porquê do sofrimento, por estarem numa categoria inconsciente. Vejam que deformação racional tão monstruosa, que chegaram nesse ponto de desespero tal, que muitos dizem assim: não há mais quem aguente viver nesta vida. Não há mais quem aguente suportar esta vida. É tanto sofrimento que não há quem aguente. O desespero do animal racional, que vive mal, horrivelmente dessa maneira, por não saberem o porquê estavam vivendo assim. Agora, desde muito, que já sabem. Hoje, todos se preocupando com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, lendo e relendo para o desenvolvimento em si mesmo da vidência racional, abandonando o mal, porque o mal merece todo o desprezo, porque o mal só faz mal, e por isso eram sofredores. Agora, com a vidência racional, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, e tudo dando certo na vida de todos. Todos em multiplicações de bem para melhor sempre, racionalmente. O compasso da vida racional aí está em suas mãos, para acertar o passo de todos, o passo racional. A vida sempre foi cheia de pontos e contrapontos, difusas e semifusas, colcheias e semicolcheias. A vida é dolorosa, por a vida ser uma vida das dores, a vida dos queixumes, a vida do pranto, a vida do encanto. O recheio de amarguras com aparências de bom. O bom aparente é o bom traiçoeiro, que é bom hoje e ruim amanhã. Está vivo hoje e morto amanhã. Esse bom ludibriador, aparentando sempre ser aquilo que nunca foi. Muitos julgando a vida ser o que não é e sofrendo as consequências das ilusões. Traídos por esse montão de ruínas, julgavam a vida ser essa mesma e vivendo dessa maneira, infeliz. Infeliz, sim, porque não sabiam por que viviam, não sabiam o porquê dessa vida, vivendo à mercê das fracas experiências, dependendo das aventuras, nesse ponto de solidão, de solitários, vivendo sem saber por que viviam na solidão. Viviam aí dentro desse buraco sem dar solução, sem saber o porquê assim são, e assim estavam. Vivendo de matéria, por serem feitos de matéria, por serem seres de matéria, sem saber o porquê da matéria. Sabem que são de matéria, mas não sabiam o porquê eram de matéria. Que vergonha! Serem seres sem saber porquê. Que vergonha!
São de matéria e não sabiam por que eram de matéria. Vejam que o inconsciente nunca teve recursos para saber o porquê era um inconsciente. Nunca souberam por quê. Vivendo sem saber por que vivem, fingindo-se de grandes sábios do nada. A sabedoria dos sábios sempre foi tanta que os sábios nunca souberam o porquê foram feitos do nada e por que surgiram do nada. Qual foi a origem desse nada? Nunca souberam. É o falso saber. E por assim ser, vivendo de aparências, de ilusões e fantasias. Hoje, um reconhecimento do conhecimento racional. Estão vendo que a ciência do animal não podia nunca ter valor, por o animal não saber o porquê é um animal. Como quem diz, por que eu sou um animal? Nunca souberam responder. Então, se nunca souberam por que eram uns animais, não podiam saber, de verdade, as demais coisas. Isso foi a ciência do animal, que sempre foi falha, que sempre falhou, por ser uma ciência sem base e sem lógica. Por isso, as lutas sempre se multiplicaram, para ver se chegavam ao conhecimento da razão do seu ser, e nunca conseguiram o verdadeiro saber, alimentando-se assim com a ciência do nada e julgando estarem certos, sem terem base e sem terem lógica. Por isso, ficaram procurando o certo a vida inteira e nunca o encontraram. Hoje, aí em mãos de todos, o certo dos certos, a definição desse certo aparente, dessa vida moforenta, que devido a tanto mofo, todos sofrem, fazendo por onde aguentar e nunca aguentando o peso da vida, por a vida por si mesma ir se destruindo. Muitos caindo na realidade e dizendo, qual é o valor da vida? Nenhum. Então, todos iludidos com a vida, todos iludidos com aquilo que não tem valor, com o valor aparente, enquanto o novo parecia que tinha valor, iludidos com a vida, mas, depois de velhos, desiludidos da vida. E aí, qual é o valor da vida? Nenhum. E assim, todos iludidos com a vida. A vida tem os episódios bons e os episódios maus. Bons, aparentemente, porque tudo na vida da matéria é aparências. A vida da matéria é a vida das ludibriações. Todos ludibriados, impressionados, sonhando com esse pedestal de angústias, com esse pedestal de sofrimento, com esse pedestal de tormentos. A vida dos serafins, que nunca conheceram o princípio e nem conheceram o fim. Vão conhecer agora os que estão conhecendo a jornada racional. Hoje, todos dentro do mundo racional, sabendo de onde vieram e sabendo que todos estão de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo de origem do animal racional. Todos alegres, felizes e contentes, por terem toda a definição da sua trajetória até chegarem onde estão, com essa vida de ilusão. Vivendo como bichos materialistas, iludidos pela matéria, iguais a bichos que vivem para a matéria, porque não conheciam o seu verdadeiro mundo, o mundo racional.
Pensavam que esse mundo de matéria era o seu verdadeiro mundo. Hoje, sabedores de que perderam esse tempo todo nessa vida do nada, nessa vida de bicho, lutando para nada, vencendo para o nada, sendo vencidos pelo nada, por nada serem. Hoje, todos voltando as suas atenções para o seu verdadeiro mundo, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Viviam como bichos ligados à matéria. Viviam como verdadeiros materialistas, iguais a bichos, por não conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Julgavam e pensavam que o mundo de matéria fosse o seu verdadeiro mundo de origem, por não conhecerem o mundo racional, o mundo de sua origem, o mundo do seu verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. Vivendo iludidos com a matéria, iludidos pela matéria, guerreando e brigando pelo mal, pelo ser material, pelo nada, julgando e pensando igual a bichos que estavam com adiantamento muito grande. Sim, a evolução era somente com a multiplicação do mal, evoluindo sim o mal para a derrota de si mesmo. Vivendo desta maneira, horrivelmente, porque viviam na categoria de animal, na categoria de bicho, e o bicho não tem consciência. O bicho é inconsciente. Vivendo assim, horrivelmente, lutando sempre, sempre todos lutando em busca do bem e o mal sempre se multiplicando, provando que no mal nunca poderiam encontrar o bem. O bem material nunca existiu, porque a matéria é um mal que por si mesmo se destrói. Então, como é que iam encontrar o bem numa coisa que por si mesmo vai se destruindo, uma coisa má? A matéria, por ser matéria, por si mesmo se destrói. Então, que bem é esse que pensavam encontrar? Aparentemente, traiçoeiramente, iludidos pela matéria, pensavam encontrar o bem, por estarem na categoria de bicho, e o bicho não tem consciência. Então, categoria de inconsciente. O inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Na categoria de inconsciente, não sabiam por que assim eram, por que assim estavam, por que surgiram do nada, e o porquê da categoria de animal racional. O inconsciente nada disso sabia. De onde veio, como veio, para onde vai e como vai. O inconsciente não sabia nada disso, porque o inconsciente é um animal, é um bicho. O bicho não tem consciência e vive valorizando o mal, como se o mal tivesse prestígio, dizendo que está procurando o bem e nunca o encontrando, porque o mal por si mesmo se destrói. O mal por si mesmo vai se destruindo. Então, procurar o bem numa coisa que vai se destruindo, quando é que podiam encontrá-lo? Onde é que podiam encontrar o bem? De forma alguma. Tudo é ilusão, por serem inconscientes. O inconsciente é que vive iludido, por ser inconsciente. Na categoria de animal, vivendo como bichos, vivia a multiplicar o mal, para a destruição de si mesmo e dos demais. Agora,
sabendo todos o porquê dessa situação, que ninguém deu uma explicação, e não podiam dar, por serem inconscientes. O inconsciente achava que ia encontrar o bem no mal, sempre procurando o bem e nunca o encontrando. Sempre por encontrar este bem, porque tudo é aparência, tudo é ilusão, tudo é mal, e por isso, por si mesmo, se destrói. Mas enxergavam a matéria como tudo de sua vida, porque julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma. Julgavam e pensavam que estavam no verdadeiro mundo, que o mundo fosse esse mesmo. Hoje estão vendo que por viverem na categoria de animal, por viverem inconscientes, por viverem como bichos, é que viviam assim, de mal a pior sempre, e por isso o mal sempre se multiplicando. Sempre à procura do bem, e sempre por encontrar esse bem. As guerras nunca cessaram, as brigas, as confusões, o sofrimento sempre se multiplicou de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, a ponto de chegar a essa situação calamitosa, como se vê o que aí está, o salve-se quem puder. Ninguém tem garantias, porque o mal não garante ninguém. O mal por si mesmo se destrói. Então, vejam que situação calamitosa! Todos apavorados, nervosos, com medo de tudo. Tudo isto por estarem na categoria de animal, na categoria inconsciente. Todos sofrendo, sem terem para quem apelar, sem terem com quem contar. Por isso, o sofrimento sempre se multiplicou. As lutas, as guerras, enfim, tudo de ruim, por não terem com quem contar, por não terem aonde se agarrar. Agora está aí em suas mãos o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora tem com quem contar. Contar com quem? Com os habitantes do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Contar com os racionais que vivem no mundo da sua verdadeira origem. Hoje tem com quem contar, aonde se agarrar, com quem se agarrar e com quem contar. Contar com quê? Com os habitantes do mundo racional, os seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos. Vejam que agora é que encontraram o que há muito viviam à procura, o certo dos certos, a verdadeira estrada certa, a estrada racional, a estrada do mundo racional. Vejam quanto tempo nessa categoria de animal, quanto tempo de lutas perdidas, perdendo tempo com a matéria e sofrendo as consequências da vida da matéria, da vida do mal. Sim, porque o mal por si mesmo se destrói, e por isso não poderia nunca encontrar o bem no mal, de maneira alguma. Estavam iludidos e vivendo inconscientemente nessa categoria de animal racional. Hoje conhecem o certo dos certos. Sabem perfeitamente que não são desse mundo de matéria, e sim do mundo racional. Por isso, estão hoje na fase que entrou, na categoria de aparelho racional. Estão na categoria de aparelho racional. Vejam como foi um triunfo perdido a vida do mal, a vida do ser material, a vida da matéria, a vida de quem não sabia por que vivia,
a vida de quem não sabia por que era um animal, a vida de quem não conhecia o seu verdadeiro natural, a vida de quem não conhecia a sua verdadeira origem, vivendo inconscientemente, vivendo o mal, multiplicando o mal e sofrendo as consequências. O mal sempre imperando na destruição dos próprios seres, porque o mal por si mesmo se destrói. Por isso, na matéria, tudo gera, nasce, cresce, refloresce e desaparece. O mal por si mesmo se destrói, refloresce aparentemente, por ser mal. Vejam a vida dos inconscientes, na categoria de bicho, na categoria de animal racional. Todos perdendo tempo com essa vida angustiosa, todos angustiados, todos atrás de melhoras e se multiplicando as pioras. Todos atrás de equilíbrio e tudo se multiplicando em desequilíbrio. As confusões e os desentendimentos não cessam. A vida chegou a um ponto tal que salve-se quem puder. Todos no mundo pensando nos abismos futuros, na derrocada da matéria. Hoje já estão pensando diferente, por encontrarem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, voltadas todas as atenções para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, é fazer por onde? É ler e reler, para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmo a vidência racional. Receber todas as orientações precisas para a marcha racional, equilibrada nessa vida de matéria. E assim, só mesmo quem podia equilibrar todos era o seu verdadeiro mundo de origem. Só poderiam ser orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vejam como todos estão vivendo. Todos sofrendo, cada qual à sua maneira, do seu jeito, do seu modo. Sofrimento de todos os jeitos, de todas as formas. Não há sossego. Ninguém tem sossego. Agora, com o conhecimento racional, é que estão principiando a ter um pouco de sossego. Vejam quantas lutas perdidas nesse pedestal de aparências, nesse pedestal de ilusões, nesse pedestal de ruínas, nesse pedestal de fantasias, nesse pedestal de angústias. Noite e dia nesse pedestal de desequilíbrio, por serem inconscientes, por estarem na categoria de animal. O animal só visa a matéria como seu grandioso símbolo, como coisa que no mal fosse encontrar o bem, que até hoje estão à procura. Não encontram e nunca encontraram. A vida da matéria é a vida de quem perde tempo com esta luta do nada. A vida é tão curta, meia dúzia de anos de vida, quando chegam até lá. Tanto sacrifício, tanta luta para no fim acabar tudo em nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. É ilusão e nada mais. Iludidos pelo nada, como se o nada tudo fosse, e vendo as consequências, que são a multiplicação dos sofrimentos e da inconsciência. Todos queriam viver bem, todos pensavam no bem. Mas como poderiam encontrar o bem no mal? De maneira alguma. Iludidos com o mal, iludidos com as aparências, iludidos com as fantasias, iludidos por tudo, iludidos com tudo,
traídos pelas ilusões, sofrendo as consequências pelas belezas e riquezas aparentes. Vida de frustrações, a vida da matéria, a vida cansativa, a vida dos nervosos, dos aborrecimentos, dos queixumes, das contrariedades, enfim, do desequilíbrio infernal. Ninguém tem sossego, por muito bem que deseje. No mal, ninguém pode ter sossego. A vida do mal é uma vida de desassossego. Aparentemente, parece que existe sossego, mas ninguém o tem. Sempre preocupados com isto, preocupados com aquilo, preocupados com aquilo outro. Pensando nisto, pensando naquilo, pensando naquilo outro. Pensando em resolver isto, pensando em resolver aquilo, pensando em resolver aquilo outro. Preocupados com esse, preocupados com aqueles. Afinal de contas, uma vida de preocupações. Cadê o sossego? O sossego só existe nas aparências. Uma vida que está se destruindo não pode ter sossego. A matéria, por si mesma, se destrói. O mal, por si mesmo, se destrói. E por isso, não pode ter sossego. Hoje está sentindo isso, amanhã está sentindo aquilo, depois está sentindo aquilo outro. Sempre uma infinidade de misérias. Então, onde está o sossego? Onde está o sossego se todos têm os seus pequenos e grandes problemas, pequenas e grandes preocupações? O tudo é ilusão. Por viverem iludidos, por viverem inconscientemente na categoria de animal. Só que vieram assim, de mal a pior, à procura do bem e iludidos com as aparências, iludidos com tudo e sofrendo as consequências. Por isso, todos são sofredores. Basta serem de matéria para serem sofredores. Sofredores porque não sabiam por que eram de matéria. Não sabiam por que tinham essa vida assim. Não sabiam por que viviam de ilusões. Não sabiam por que viviam de aparências. Não sabiam por que viviam inconscientes dessa maneira. Não sabiam o porquê do desequilíbrio de todos. Não sabiam por que eram variantes, assim, dessa maneira, e insaciáveis. Viviam pior do que um animal. O animal ainda se mete dentro da toca dele e fica quietinho, não incomoda ninguém. Vejam que vida de vendidos, que vida traiçoeira, que vida de loucos, loucuras de todos os tamanhos, de todas as formas e de todos os jeitos. Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso e procurando viver racionalmente, conscientemente, pois do jeito que estavam, viviam as batalhas das ilusões, na batalha de guerreiros vencidos. Vivendo como viviam, horrivelmente, se aborrecendo por tudo, se contrariando por tudo, preocupados com tudo e insatisfeitos com tudo. Muitas vezes, até desanimados de viverem. Certas horas, de tanta agonia, não aguentando o peso das agonias e dizendo muitas vezes: tomara morrer para descansar, porque não aguento mais viver desta maneira. Assim, muitos cansados de viver, desanimados da vida, porque tudo lhe corre mal, e por tudo lhe correr pessimamente, muitas vezes dizendo consigo mesmo: o remédio melhor é desaparecer desta vida. O que adianta
viver para sofrer, a ponto de não resistir. Muitos desequilibrados, com o desequilíbrio tomando conta, indo às vias de fato e dizendo: eu sou um covarde, porque não tenho coragem de fazer o que eu precisava fazer. Estas são as causas ou as coisas da categoria de animal racional, da categoria do desequilíbrio, da inconsciência, variando sempre. O mundo mau, o mundo material, o mundo em que o bem e o bom é somente aparência, e por isso o mal por si mesmo se destrói. Então, hoje, conhecendo e sabendo o porquê dessas ruínas todas, e dizendo: é verdade, o sofrimento é universal, desde os primitivos passos do encanto. Hoje, todos tratando de conhecer o que é imunização racional, para não mais nascerem nesse pedestal de angústias, que sempre foi a vida da matéria. Para confortar o animal, criaram e inventaram uma infinidade de sortilégios, como quem diz: sofra com resignação, para que possa obter uma outra vida, o reino da glória. O sofrimento é para a depuração dos resgates da vida. Confortados com essas alegorias, encaravam o pior como se fosse o melhor, como quem diz: estão encarando o pior para obter na outra vida o melhor. E assim, muitos se penitenciando com essas asneiras, e agora já passou há muito tempo da grande cegueira. Hoje, todos desiludidos, por verem que tudo isso era um absurdo que não podia ser. As contradições são berrantes, e não puderam continuar, porque nem todos estavam dispostos a entrar nesses barcos furados, nessas canoas sem leme, nesses contos bem recheados, para encantar melhor os mais fracos, que, no seu grau de fraqueza, não sabem distinguir o joio do trigo, o certo e o errado. Navegou assim a bicharada por muito tempo, até que se desenvolvesse e se ilustrasse, para chegar num ponto básico de saber deduzir as coisas certas. Mas quanto tempo de lutas perdidas nesse vagar de ilusões, traídos pelas ilusões, fazendo-se passar por aquilo que nunca foram e nem são, julgando ser o que nunca foram. Hoje, vendo a realidade e dizendo: é verdade, o desequilíbrio era muito grande e a inconsciência muito maior. Vivemos mesmo comboiados com histórias, cada qual acreditando nas suas, porque histórias existem uma infinidade, cada qual lavando a sua roupa a seu jeito, vendendo o seu peixe à sua maneira. Mas tudo se passou. Tudo se passou porque a verdade das verdades chegou. A verdade é uma só. Não existem duas verdades. A origem de todos é uma só. Não existem duas origens. A origem é racional. Por isso, a categoria é racional, de animal racional ou de aparelho racional. Então, a verdade é uma só, porque a origem é uma só. Não existem duas origens, não existem duas verdades. A verdade é uma só. Mas as histórias fabricaram uma infinidade de verdades, quando a verdade é uma só. São do mundo racional. E por isso estavam na categoria de animal racional, por a origem ser racional. A origem é uma só. A verdade é uma só.
porque o ser de todos é um só. Qual é o ser? Racional. Mas, na categoria de animal, não podiam deixar de ser assim, porque o animal é inconsciente, e o inconsciente cria as coisas de acordo com a sua inconsciência. Por isso, forjaram e inventaram uma infinidade de verdades, como se na matéria existisse alguma coisa verdadeira. A matéria é uma coisa aparente, e aparências não são verdades. Se a matéria fosse uma coisa verdadeira, a vida seria verdadeira. Mas, por a matéria não ser verdadeira, é que a vida não é verdadeira. Por isso, se acaba. Então, fizeram da matéria, ou na matéria, uma infinidade de verdades. Verdades aparentes não são verdades, são falsas verdades, porque se trata de uma coisa em decomposição, que é a matéria. Vejam como queriam fazer da mentira a verdade. A matéria é do reino do mal, e por isso começa do nada e acaba em nada. A matéria não vale nada, e por não valer nada, não está na matéria o ser real. Criaram uma infinidade de falsas realidades, de realidades aparentes. Quiseram fazer do nada o tudo. Quiseram fazer do torto o certo. Nunca puderam, nem nunca poderiam, e por isso nunca acertavam. Sempre todos por acertar, sempre todos procurando acertar e sempre por acertar. Nunca acertando, porque acertar aparentemente não é acertar coisa alguma. Hoje parece que está certo e amanhã não está. Hoje o certo é de um jeito e amanhã o certo já é de outro, depois de outro e depois de outro, e assim sucessivamente. Sempre à procura do certo e sempre todos por acertar, porque o mal não é natural, e por o mal não ser natural, é que por si mesmo se destrói. Quiseram fazer do mal uma coisa natural, dizendo que o natural da vida é este, que o natural é aquele, que o natural é aquele outro, que o natural é assim desse jeito, que o natural é assim dessa maneira. Uma infinidade de falsos naturais, uma infinidade de ludibriações, e por isso todos enganados, e por viverem enganados, todos sofrendo. Sofre o que diz que sabe e sofre o que nada sabe. O que diz que sabe não devia sofrer, mas, por não ser o saber verdadeiro, é que aquele que diz que sabe, sofre, às vezes muito mais do que aquele que nada sabe. Então, o saber da vida da matéria, que valor tem? Nenhum, porque todos sofrem. Sofre o que diz que sabe muito e sofre o que não sabe nada. Então, o que adianta o saber da vida da matéria? Absolutamente nada. É uma falsa aventura, um modo de ludibriar a si mesmo, um modo de iludir a si mesmo, de viver iludido com falsas verdades, com falsas realidades, por a vida ser falsa. Por a vida ser falsa é que não tem garantias. Qual é a garantia da vida? Nenhuma. E por isso, morre sem querer morrer. Morre sem esperar. Vejam o prelúdio ludibriador da vida da matéria, da vida da dor,
da vida das dores e dos queixumes. É preciso que tenham um reconhecimento básico da vida do encanto, da vida da matéria, para deixarem de se preocupar tanto com o que não tem valor algum. Devem preocupar-se com as coisas normais e naturais para o bom viver. Perderam tempo como todos que já se foram. Perderam tempo. Cadê as gerações de 100 anos passados? Acabaram-se. Cadê as gerações de 200 anos passados? Acabaram-se. Cadê as gerações de 300 anos passados? Acabaram-se. Cadê as gerações de 400 anos passados? Acabaram-se. E assim, sucessivamente. Então, o que adianta se preocupar demasiadamente com aquilo que não é seu, se amanhã não estão mais aí? Acabou-se a vida. O que adianta se preocupar tanto com uma coisa que não lhe corresponde com coisa alguma? Uma coisa que só vai destruindo pela preocupação, que só vai diminuindo os anos da vida pela sua preocupação com aquilo que não adianta nada. A vida são 2 dias. Amanhã tu morres e fica tudo aí. O que adiantou, seu bobo? Trata de te preocupar com o teu verdadeiro mundo de origem. É de lá que tu és, e não desse mundo horrível de matéria, de sofrimento e mais sofrimento, tormentos e mais tormentos. Para os que não conhecem essa vida, como tu agora conheces, o mundo verdadeiro é esse mundo que estás habitando provisoriamente e que não é o teu. Então, deixa de te preocupar tanto. Estás vendo que não adianta nada. Estás perdendo tempo. Olha os demais das gerações passadas. Onde estão eles? Não existem mais. O que adiantaram com as guerras, com as lutas, com as brigas, com os aborrecimentos, com as contrariedades e com as preocupações? O que é que adiantaram? Já se foram todos. E assim és tu. Olha para o passado dos demais e olha para ti mesmo. Os outros viviam como bicho, e tu estás principiando a viver racionalmente. Não vais viver igual a bicho, igual ao bruto. Não vais viver para a matéria, para o mal, preocupado com o mal noite e dia, como um bruto, se destruindo a si mesmo, perdendo o seu tempo, se a recompensa é só o mal, é ilusão, é aparência e nada mais. Um iludido é um perdido que não sabe por que vive de ilusões. Mas não são mais perdidos. Hoje tu tens o conhecimento racional. Não é mais para pensar como pensavam, apesar de que já mudaste muito. Já fizeste uma grande modificação, mas precisas mudar muito mais para viver racionalmente, e não como bicho, materialmente. O bicho vive a vida inteira a se preocupar com aquilo que não é seu, com a matéria, com aquilo que ele não sabia por que existe, ou não sabe por que existe. Então, fica se preocupando com aquilo que ele não sabe por que existe, que não sabe o porquê de sua existência. Um verdadeiro animal. Mas agora não és mais para viver assim, ainda com essas grandes preocupações. As preocupações devem ser normais, racionais. Findando a vida, findaram-se os sonhos.
Chega de sonhar. Vamos partir para a realidade que aí está. A melhor distração e o melhor passeio é o livro nas mãos. Chega de sonhar na vida da matéria. Todos vivem sonhando que são o que não são, que têm o que não têm, que podem sem poder. Chega de sonhos. Os sonhos só têm trazido a derrota de todos, porque o mal por si mesmo se destrói. A matéria é um mal medonho, horroroso e pavoroso. E por isso são sofredores. Então, chega de sonhar, chega de errar. Vamos partir para a estrada certa, a estrada racional, a estrada que elimina o mal, a estrada do bem puro, a estrada do equilíbrio. Chega de sonhar. Quem sonha, sofre. E por isso, vivendo de aparências, vivendo traindo a si mesmos, traidores de si mesmos, por darem importância às ilusões. Tem ilusão como uma coisa importante. Tem a ilusão como tudo de sua vida. Tem a ilusão como o domínio de si mesmos, e por isso dominados pelas ilusões. Tem a ilusão como tudo na vida. Um iludido é um perdido. Um iludido é um inconsciente que vive se traindo, traidor de si mesmo por ser inconsciente, sonhando com a mentira, fazendo da mentira a verdade e sofrendo as consequências. Chega de sonhar. Acham pouco o que já têm sofrido e querem mais? Depois de tudo em suas mãos, o leme real, a estrada certa, o equilíbrio de si mesmos, a estrada do bem. O inconsciente sabe que vive a procurar o mal e pensa que nele vai encontrar o bem. Para o inconsciente, está bem que viva contra si mesmo, e por isso sofrendo sempre. Mas hoje já não são mais inconscientes. Hoje já são conscientes. E o consciente conhece o bem aparente e o bem verdadeiro. Então, o consciente quer é o bem verdadeiro, para não sofrer mais, porque chega de sofrer. O que devem fazer? Parar de sonhar. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Chega de sonhar. Quem sonha não sabe o que está fazendo. E quem não sabe o que está fazendo, sofre muito. E muito mais do que tem que sofrer. Mas agora está aí em suas mãos a verdadeira cura dos sonhos. A verdadeira cura dos sonhos é o equilíbrio racional, por meio do conhecimento racional, por meio do conhecimento do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Tem que agir racionalmente para cessar o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida. Então, livros nas mãos. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Chega de sonhar para parar de sofrer. Na categoria de animal racional, viviam todos sonhando, porque julgavam que a vida verdadeira fosse a vida do mal, a vida da matéria. Mas agora, todos sabem muito bem de onde vieram. Conhecem muito bem o seu verdadeiro mundo de origem e sabem que não são daí desse mundo do mal, desse mundo de matéria. Sabem que são do mundo racional. Então, parem de sonhar com a vida do mal.
para não multiplicarem o mal de si mesmos, porque quem sonha está num estado inconsciente, e o inconsciente não sabe o que faz verdadeiramente. E por viverem assim, inconscientemente, é que o mal sempre se multiplicou universalmente na vida de todos. Chega de sonhar, chega de vagar. Quem vaga é um perdido que não sabe onde está, como na categoria de animal, que não sabia por que estavam aí nesse mundo de matéria. Viviam aí vagando, sonhando, aventurando, abusando do livre-arbítrio, abusando de tudo por livre e espontânea vontade, por viverem como bicho, por viverem como animal. Parem de sonhar. Chega de sonhar, para tudo melhorar e dar certo na sua vida, para poderem receber todas as orientações precisas do mundo racional, para o seu verdadeiro equilíbrio aí na vida do mal, na vida da matéria. Chega de sonhar. Vejam quanto tempo já perderam sonhando a vida inteira na categoria de animal racional, sem saberem o porquê estão vivendo nessa vida de matéria, sem saberem o porquê são sofredores, sem saberem o porquê da existência dessa vida da matéria. Por nada disso saberem, viviam sonhando, multiplicando assim as ilusões, por viverem sem saberem por que viviam nesse mundo, sem saberem de onde vieram, sem saberem para onde vão. É que julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, de sonhos e ilusões. Agora, conscientes do porquê chegaram a esse ponto de vida, estão cientes de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não são mais para viver sonhando com o mundo em que nada lhes pertence, que nada é seu. Todos iludidos, pensando e julgando serem aquilo que não são, aparentando serem aquilo que nunca foram, vivendo de aparências, iludindo uns aos outros, traindo uns aos outros, vivendo falsamente dessa maneira, horrivelmente. Quem vive de ilusões, vive falsamente. Chega de sonhos. Parem com os sonhos. Já é tempo de acordar pelo que conhecem, pelo que sabem racionalmente. Não é mais para continuar como estavam, na categoria de animal racional. Agora, já são para pensar diferente, pois estão na categoria de aparelho racional. Estão na fase racional. Já é para pensar e viver racionalmente. Viver racionalmente é saber viver. É saber por que vive e não viver como vive sem saber por quê. Tinham que viver sonhando, aventurando, de ilusões e multiplicações das mesmas. Mas agora já chegou a hora há muito de saberem, como já sabem e conhecem, o seu verdadeiro mundo. O seu verdadeiro mundo é o rumo a tomar, é o rumo racional, o rumo do mundo racional, do mundo da origem, do aparelho racional. Este é que é o verdadeiro rumo certo, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Não vão mais viver mantendo os sonhos e as ilusões, como coisa que ainda estivessem na categoria de animal racional, e de racional não conhecerem nada, que de racional não conhecerem coisa alguma. Hoje
já conhecem os dois mundos, o mundo verdadeiro, que é de onde são, e o mundo de mentiras, que é de onde não são. Então, vão viver dando valor às mentiras, se preocupando com as mentiras, se deixando iludir pelas mentiras, se deixando trair pelas mentiras, depois de conhecerem o certo, vão continuar no errado, na estrada errada, no caminho errado, depois de conhecerem o seu verdadeiro mundo, limpo, puro e perfeito. Querem continuar aí a viver na lama, como porcos? São mesmo uns verdadeiros doentes. Uns são mais doentes do que outros, e estes ainda mais doentes do que outros. O que é que acontece? Tornam a nascer aí na lama para sofrerem por causa da sua rebeldia. Viram as costas para o certo e abraçam o errado. Viram as costas para o bem e abraçam o mal como elemento de prestígio. Então, o que é que querem? Acabar mal. Viver mal e acabar mal. Se destruir antes do tempo, porque o mal por si mesmo se destrói. Chega de sonhar, porque o equilíbrio está aí em suas mãos. O conhecimento do mundo, do seu mundo de origem, o mundo racional. Está aí o conhecimento para o seu equilíbrio na vida do mal, para ficarem imunes ao mal. E por isso diz-se imunização racional. Imunes ao mal, porque estão ligados ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, vão deixar de viver bem, felizes e contentes, para viverem mal, preocupando-se com o mal, aborrecendo-se, contrariando-se, dando importância àquilo que não tem importância, dando valor àquilo que não tem valor. Chega de sonhar. Todos precisam destas chamadas, e uns tantos precisam ainda muito mais, porque tem bicho que é ruim para si mesmo. Então, chega de viver iludido, chega de dar valor às ilusões. A vida do animal sempre foi assim. A vida do mal em vida, a vida do sofrimento atordoante, a vida dos sonhadores de grandezas do nada, de grandezas aparentes e de falsas realidades. Hoje já são para pôr termo à falsa vida de ilusões, à falsa vida de sonhos, à falsa vida de sofrimentos, à falsa vida de tormentos. Chega! Vamos parar de sonhos. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. O tempo que está perdendo com passeios, iludindo a si mesmo, sonhando com passeios, com essas futilidades, que nada adiantam, que só têm sido as causas dos tormentos e sofrimentos de todos, devem ter por base o passeio racional. Este sim é que vai fazer bem. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para ter em contato com o mundo racional, o mundo a que pertencem, o mundo de onde vieram, o mundo para onde estão de volta.